Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Último dia do ano, né, irmãos? Muita gente já está festejando. E nós aqui também vamos, daqui a pouco, receber os nossos irmãos. Mas estamos também festejando na presença de Deus. A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. A salvação é pela graça, é o título da palavra. Está aqui escrito assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até aqui, irmãos. Amém. Glória, glória a Jesus. Irmãos, narrativa do apóstolo São Paulo, a carta que ele enviou ali à cidade de Éfeso, a igreja ali estabelecida em Éfeso, capital romana ali na Ásia Menor, na região da Turquia. Uma cidade, irmãos, muito evoluída, possuía o maior estádio, o maior anfiteatro do mundo, 50 mil pessoas, irmãos. Eles tinham um estádio com 50 mil pessoas naquele tempo, um anfiteatro. Nós vejamos que hoje grandes estádios de futebol, de outros esportes, possuem 50 mil. Estamos falando de 2.000 anos antes do nosso tempo, 1900 e alguns anos. Ali, irmãos, também possuía nessa cidade uma grande idolatria a Artemises e Diana. Possuía uma grande estátua, né, irmãos, que era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. O comércio ali, irmãos, basicamente, porque é uma cidade turística que vinha adorar os deuses pagãos, eram venda de imagens, irmãos. Olha só a semelhança. Imagem dos deuses e imagem também do templo de Artemises. Veja que coisa, que semelhança com muitas coisas atuais. Paulo, irmãos, fez essa carta que possivelmente foi depois da sua segunda viagem, e ele ficou ali residindo com aqueles irmãos 2 anos, irmãos, convertendo a maioria judeus e gregos que ali residiam. 400 anos depois, ali naquela mesma cidade de Éfeso, foi tido um concílio cristão. Irmãos, possivelmente a palavra conta, salvo engano, no Evangelho de João, que o próprio evangelista João, o próprio discípulo, e Maria, mãe de Jesus, também viveu naquela cidade depois que Jesus subiu aos céus. Uma das 7 cartas, irmãos, de Apocalipse foram escritas em Éfeso. Ali o Senhor deu uma revelação para João, escreveu uma carta, né? Então, irmãos, o que nós vamos falar hoje desta palavra, irmãos? A palavra é bem clara. A salvação, ela é pela graça. E o que nós vamos entender o que é salvação e o que é graça? Irmãos,
Aqui no versículo 1 está dizendo assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quem, irmãos, nos vivificou? Quem teve esse poder de vivificar o homem, irmãos, que estava sobre irmãos, o controle do pecado original? O Senhor criou leis, irmãos, para que o homem tivesse, irmãos, uma regra para o seu povo. Por isso que nós temos o Velho Testamento. Irmãos, para que houvesse uma ordem, para que, irmãos, os hebreus não fossem como outras nações do mundo, que apesar de mais avançado que eles, mais avançado belicamente, mais avançado como civilização, não tinha um avanço na moralidade. Né, irmãos? Era muito comum naqueles tempos a prática, irmãos, do homossexualismo. Era muito comum naqueles tempos a prática de sacrifício dos filhos do primogênito para deuses pagãos, irmãos, queimados vivos. Então foi essa sociedade que, irmãos, surgiu na terra. Depois, irmãos, que Caim, irmãos, matou Abel e saiu, irmãos, sem rumo, saindo da presença de Deus. Mas, irmão, os dois filhos de Adão, irmãos, depois da consumação do pecado, que não foi a confissão do ato, dois filhos, Caim matou Abel. Adão perdeu os seus dois filhos, porque um morto e o outro, irmãos, consumador do pecado, foi dispensado, irmãos, saiu da presença de Deus, ajuntou um povo, ele, irmãos, fundou cidades, irmãos. Mas o Senhor concedeu um outro filho a Eva, chamado Sete. E Adão, irmãos, veio e falou: Senhor, eu consagro o meu filho a ti. Senhor, eu quero que a minha casa te sirva. Veja, irmãos, nós costumamos falar de Adão de uma forma, irmãos, pejorativa. Mas se nós estivéssemos no lugar dele, a história não seria diferente. Por quê, irmãos? Porque nós, por natureza humana de curiosidade, temos, irmãos, por intuito desobedecer ordens, quebrar regras estabelecidas. Porque, irmãos, a nossa curiosidade, a nossa, irmãos, ansiedade de querer, irmãos, atrair as coisas, de fazer as coisas rápido, por não saber quanto tempo nos resta de vida, nos faz cair nessas armadilhas. Por isso que o Senhor falou: se você está aflito, preocupado, cansado, se você está ansioso, traz os seus fardos, vinde a mim todos que estão cansados, todos que estão aflitos, todos que estão sem rumos, todos que estão em dúvidas, todos que não sabem o que será o do amanhã, ninguém de nós sabemos, mas vinde a mim, trazei os seus fardos a mim, as suas dúvidas, as suas incertezas, as suas perguntas, vinde a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Venha, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então sempre foi assim, irmãos. Cristo não veio só livrar nós do pecado original, do peso, irmãos, do pecado original. Todos aqueles que aceitam Ele, irmãos, Ele nos dá, irmãos, vida em abundância, uma vida, irmãos, de paz na terra. Irmãos, mas não vai deixar de passar as coisas naturais que podem ocorrer com o homem. Podemos morrer de um acidente, podemos, o Senhor não altera a lei da natureza, não altera, nós estamos debaixo de leis já estabelecidas no universo. Mas o que o Senhor promete para nós é uma paz que excede todo o entendimento. E se nós tivermos essa paz dentro de nós, irmãos, não importa a aflição que nós estejamos passando, a nossa confiança que tudo aquilo que nós estamos passando, por pior que seja, é, irmãos, uma permissão de Deus para o nosso crescimento espiritual, nunca perderemos essa confiança, essa fé. E o Senhor vem hoje, por esta palavra, perguntando: aonde está a tua fé?
Porque se a tua fé e o teu descanso não for no Senhor, não importa se você é um multimilionário, você não tem paz na sua vida. E hoje o Senhor vem, se aprazeu de conversar conosco através da carta do apóstolo Paulo, lá para os Efésios, lá atrás. Nem mais é cristão esse país, mas a palavra é viva, vivificada pelo Espírito Santo. O Senhor vem trazer para mim e para vós paz. Então Cristo nos vivificou, nos deu a única certeza que nós temos nesse mundo. Qual é a única certeza que nós temos nesse mundo? Glória ao nome santo do Senhor. Que se nós permanecermos firmes e fiéis à palavra, nós venceremos o mundo como Cristo venceu. Irmão, é a única certeza. Nós não temos nenhuma mais certeza. O homem vive, irmãos, dissoluto, como se nunca fosse morrer. Faz as coisas segundo a vontade da sua carne. Nós vamos entrar aqui dentro do texto. Faz as coisas segundo a vontade da sua carne. Acha que nunca vai morrer. Constrói dinheiro, constrói propriedade, constrói império. Irmão, irmã, quando o teu corpo tombar na terra, nada disso você vai levar. E qual é a outra certeza que nós temos nessa vida, irmãos? Depois nós vamos correr no texto. É a morte. Todos nós que estamos aqui, irmãos, ouvindo, que vamos ouvir esta palavra, nós que estamos aqui em casa, todos nós, irmãos, por isso que o Senhor fala, presta atenção, melhor estar na casa do luto que na festa, porque na casa do luto nós meditamos que aquele será o fim de toda a carne, de todo homem, irmãos. Todos nós vamos morrer, irmãos. Até as crianças sabem que um dia também o papai e a mamãe vão e eles vão. E nós temos que conscientizar o nosso filho, os nossos irmãos, para o luto bíblico. Mas, irmão, o que é luto bíblico? Preparar nós para perder fisicamente os nossos familiares, mas educá-los na palavra, para que eles alcancem a salvação e nós também. Então, irmãos, Cristo nos vivificou de todas as formas que você possa imaginar. Irmão, se eu ficar só nesse versículo aqui, nós podemos ficar 3 dias pregando. 3 dias. Mas não é esse o intento. Não é o intento da palavra. O intento da palavra é nos fazer refletir. É fazer, irmãos, entender o que o Senhor está querendo dizer. O que Paulo estava mandando aquela carta para os Efésios. O que Paulo queria conversar com eles. Então, aqui no 2, aqui, ó. E noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha o que nós estamos falando. Segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. O que Paulo fala, irmãos? Nós estávamos perdidos, andando segundo a nossa cabeça, segundo as vontades, escravos do nosso corpo, escravo dos nossos desejos carnais. E até hoje, irmãos, tem homens que vivem escravos dos seus desejos carnais, destrói famílias por causa do desejo carnal, destrói, irmãos, gerações por causa de um desejo carnal, traumatiza os seus filhos por causa de um desejo carnal, traumatiza a tua esposa por causa de um desejo carnal, traumatiza gerações vindouras por causa de um desejo carnal, destrói, quebra, rompe, tira, irmãos, o estado original, um só corpo, sai do corpo original, adultera o estado original. Vivendo de festa em festa, dissolutamente satisfazem a vontade do seu corpo, sendo escravo dos seus desejos carnais, mas quando deitam em suas camas, depois de uma noite de festa, a tristeza de alma se manifesta no homem. Glória ao nome santo do Senhor. Aí vem a reflexão. Todo homem é assim, irmãos. Ele tem a noite de prazer, na outra noite ele acorda triste. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria da carne é entristecimento da alma. Nós, irmãos, temos um combate dentro de nós. É as coisas da carne deste século
contra as coisas espirituais, porque Deus colocou dentro de nós a sua essência. Ele soprou a sua parte. Deus soprou, irmãos, da sua essência na nossa narina. Ah, irmãos, façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Irmãos, e modelou o que é da terra, volta para a terra, é o barro. Irmão, mas o fôlego, a essência de vida de Deus, Ele soprou no nosso nariz. E é isso, irmãos, que tem saudade de Deus. Já reparou, irmãos, que você tem saudade de algo que você não conhece? Já reparou que, irmãos, quando você é convertido, você sente falta do céu, mas você nunca esteve lá? É porque Deus, irmãos, Ele soprou do seu próprio espírito dentro do seu nariz. A vida de Deus vem, para Deus volta. É um ciclo. O corpo tomba na terra, irmãos. A vida volta para Deus um dia. Então a nossa vida, irmãos, que é o sopro que Deus colocou dentro de nós, ela almeja voltar para Deus, irmãos. Porque de Deus vem e de Deus volta. Ela almeja. A vida, irmãos, que nós temos aqui, ela almeja voltar para Deus. Por isso que eu falo, olha, presta atenção, irmãos. Olha a palavra que o Senhor vai dando para nós. O Senhor está revelando aqui. Por isso que o Senhor fala que a nossa vida é 70 anos, 80 no máximo. Que passar disso é cansaço e fadiga. Nós já estamos pedindo, Senhor, vem, Senhor, para nós. Vem para nós, Senhor. O Espírito que dá dentro de ti, irmãos, o Espírito da vida, o teu Espírito, ele vem de Deus e ele sente falta dos céus. Ele sente falta do que é espiritual. Por isso que você não entende. Depois de uma noite de carnalidade, vem a depressão, vem, irmãos, a reflexão. O que eu estou fazendo? Então aqui é o versículo 2. No outro tempo a gente andava, irmãos, fazendo as vontades da carne. Mas a nossa consciência sempre nos acusou, irmãos. A nossa consciência é a nossa alma. É a nossa alma, irmãos. Ela sempre nos acusou. Irmão, não tem um homem na terra que quando faz o mal, ele não saiba que está fazendo o mal. Mesmo que a consciência dele esteja dominada, cauterizada pelo pecado, ele sabe quando está fazendo coisa errada. Adão sabia que ele tinha feito coisa errada. E o que ele foi fazer, irmãos? Se esconder. E o que nós fazemos, irmãos, quando nós fazemos coisa errada? Se esconder das coisas de Deus. Irmãos, eu vou deixar aqui para vocês pautado isso que eu estou falando no dia a dia. Pessoa que vai, irmãos, olha só. Você entra numa favela hoje, vou pôr o Rio de Janeiro. Não é só no Rio que tem favela, não. Mas eu vou citar o Rio. Os traficantes, irmão, não tem respeito por ninguém. Quem comanda lá? Nem pela polícia, nem pelas autoridades. Né, irmãos? Mas um homem de Deus entra e sai da favela, irmão. Entra e sai. E quantos homens de Deus, irmão, o Senhor tem usado deles para fazer grandes obras. Irmãos, está escrito que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito. Quantas pessoas têm sido chamadas pelo Evangelho nesses últimos dias? Então, irmãos, o Senhor quer que nós já não andemos mais segundo esta vontade carnal. Que nós evoluamos a nossa espiritualidade, a nossa mente, irmãos, venha a ser a mente de Cristo, modelando-nos para um caminho, irmão, de prosperidade, para um caminho, irmãos, de espiritualidade, para um caminho de vida, para um caminho de milagres, para um caminho de obras, para um caminho de intimidade com Deus, para um caminho de amizade com Deus, para um caminho, irmãos, glorioso, começando aqui nesta terra, tendo como o tesouro celestial. Então, irmãos, o Senhor quer ter amizade conosco. Desde o princípio foi assim. O Senhor vinha no entardecer, conversar com Adão, distribuir sabedoria para Adão. Adão não precisou de livro de teologia. Eu não estou falando contra a teologia, mas eu quero que vocês entendam. Adão não precisou. Adão não precisou de Pelágio, não precisou de Armínio, não precisou de Wesley, não precisou de Calvino, nem tampouco de Lutero. Adão tinha Deus face a face. Face a face, o Senhor apresentava para Adão. Porque Deus fez um ser igual a ele. Sentia, irmãos, dava amor, sentia o amor do homem. Vocês já perceberam, irmãos,
que o único Deus que pode ser amado, presta atenção nisso aqui que é importante, que o único Deus que pode ser amado é o nosso Deus bíblico. Nenhuma outra cultura você ama Deus. Você simplesmente obedece. Você está entendendo porque o nosso Deus é diferente? E aqui Paulo vai falar mais para frente. Por que ele é misericordioso? Porque, irmãos, que o seu amor supera tudo? Porque Deus nos ama. De tal maneira, irmãos, que trouxe o seu Filho unigênito para nos restaurar dos agrilhões e prisões do pecado e da morte. Então é isso, irmãos. O Senhor, irmãos, quer nos livrar da ordem dos espíritos e potestades. Quando fala que está no ar, irmãos, significa que está numa outra dimensão, mas que tem acesso à dimensão celestial. De vez em quando escapa um. Lembra que o Senhor Jesus apareceu lá, acho que foi em Gadara, que o demônio estava em cima lá do cemitério dos túmulos, ele viu Jesus, já viu a luz, irmãos. Quando chega a luz, dissipa as trevas. A luz chegou, a treva se manifestou. Deixa eu fugir, deixa eu entrar nos porcos para fugir. Por favor, não me mande para o abismo, não me mande para a dimensão das potestades. Deixa eu ficar aqui na terra. Imagina o desespero, irmão. O demônio demonstrou desespero de voltar para o abismo, de voltar para a dimensão das potestades. Nem eles mesmo aguentam ficar lá, irmão. Eu não vou entrar nesse assunto porque é complexo de possessão. Mas aí, irmãos, aqui nós vamos no 3. Olha só quanto que Deus deu para nós só em 2 versículos. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Que nós éramos filhos da ira, dominados por desejos carnais, tendo inimizade com Deus, porque o pecado, irmãos, a desobediência a Deus, traz uma certa inimizade. Então nós éramos inimigos de Deus. Por isso que o Senhor fala aqui, ó. Andávamos nos desejos da carne. E éramos, por natureza, filhos da ira do pecado, da ira que Deus tem pelo pecado. Deus não tem ira do homem. Deus tem ira do pecado. Porque, irmãos, na concepção de Deus, irmãos, não existe nenhuma... Olha, presta atenção no que o Senhor vai falar hoje. Na concepção, irmãos, da criação de todo o universo, não existe nenhuma outra criatura que desobedeceu a Deus. Nenhuma, irmãos. Em todo o universo não existe nenhuma criatura, nenhuma lei, nenhum estabelecimento, nenhum firmamento, nenhuma estrela, nenhum planeta, nada dentro da complexidade infinita do universo. Nenhum ser desobedeceu a Deus, senão aquele que ele criou a sua própria imagem e semelhança. Irmãos, e por que Deus criou nós com essa liberdade de desobedecer Ele? Porque o amor, irmãos, ele só pode ser sentido se for voluntário. Eu só posso sentir o amor dos meus filhos. Eu posso obrigar. Filho, me dá um beijo. Ele me dá, é gostoso. Mas, irmãos, não tem nada mais gostoso quando ele vem correndo, me dá um abraço e fala: papai, eu te amo. E vem de espontaneidade. E só desta forma, irmãos, que nós todos nos sentimos amados. Pela nossa esposa. Todo o amor se baseia nisso. É voluntário. A pessoa tem outras opções, mas está do nosso lado porque nos ama. Olha que coisa linda, irmãos. Sem o amor, irmãos, o Senhor podia criar um ser, um robô, um ser, irmãos, obediente. Mas, irmãos, Ele criou algo à sua imagem e semelhança. Algo a que Ele podia amar e pudesse ter o retorno do amor. Glória ao nome santo
do Senhor, irmãos. E agora nós vamos aqui no versículo 4. Mas Deus, irmãos, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, amou nós, irmãos, de um amor, irmãos, entranhável de entranha, porque fomos criados por Ele, temos a essência dEle, viemos dEle, para Ele voltaremos, o Espírito da vida. Deus nos ama de uma maneira, irmãos, que nem nós não podemos entender, nem amando nosso cônjuge, nem amando nossos filhos, nada pode explicar o tamanho do amor e da misericórdia de Deus conosco. Amor é sofrer, irmãos. Amor não é só... As pessoas acham, irmãos, que amor é só os momentos bons. Eu te amo, é aquele mar de rosas. Muito pelo contrário. O amor se modela nas dificuldades. O amor vai se modelando nas adversidades. E se você tiver o Espírito de Deus, o amor até no ódio se modela. Até na raiva. Porque há muita raiva, o muito ódio de alguém sem explicação. É o amor que está sendo ali, irmãos, querendo ser aprisionado por Satanás. Mas hoje, irmãos, o Senhor vai libertar o amor que está em forma de ódio aprisionado da minha, da tua vida, da vida da tua família, da vida do teu parentesco. Haja quebração de corrente, 31 de dezembro de 2023. O Senhor manda pregar hoje e eu vou pregar. Seja quebrada a corrente do ódio dentro das vossas casas. Todo aquele que ouvir esta palavra, venha sentir, ainda que seja no último dia do ano, o amor de Deus pela sua alma, o amor de Deus pela minha alma, o sentimento puro que nos liga ao Criador. Mas estando nós, versículo 5, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estávamos mortos, irmãos. Mortos. Mas um menino nos nasceu. E a ele foi dada toda a autoridade. E ele seria, e é, o Deus forte. Porque é Deus forte, irmãos. Deus de essência. E Deus, por meritocracia, recuperou o homem do inferno. Deu para o homem um caminho não existente. Passou pela agrura e a mais dura morte. Venceu a morte. Escancarou as portas do inferno. Abriu as portas do inferno. Quebrou as correntes de Satanás. Irmão e irmã, você não tem ideia do que foi feito por nós, por mim, por você. Irmão, pelo teu irmão, pelo teu vizinho que você briga, que você não gosta. Irmão, quebre as correntes de Satanás da tua vida. E você não precisa fazer nada. Abre a tua boca. Eu colocarei palavras aí dentro. Glória a Jesus, aleluia. Estando nós mortos, irmãos, sem caminho, sem solução, o Senhor, pela sua imensa misericórdia. Por isso que Jesus falou, irmãos, misericórdia eu quero de vocês. Eu não quero sacrifício de vocês. Não quero que vocês vão sacrificar. Acabou, irmãos. A graça não é sacrifício. A graça é voluntária, a graça é consciência, a graça é crescimento do homem, a graça é liberdade de pensamento. Isso é graça, é consciência de Cristo dentro de nós, modelando nós rumo à eternidade. Que coisa linda, irmãos. E aqui no 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez aceitar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aqui no versículo 6, irmãos, está dizendo, irmãos, que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição também. Todo aquele que aceitar, irmãos, e entrar, tem que entrar pela porta. Tem gente que fala, Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu por todo mundo. Ele tirou o fardo do pecado original do homem. Mas todos vão aceitar Jesus? Não, irmãos. Ele falou assim, eu sou a porta. Não falou?
que ao céu conduz. Mas a outra parte ele falou assim: eu bato a porta. Eu estou batendo a porta. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Irmão, você quer participar da ceia do Senhor? Irmãos, a ceia lá para os judeus não era só uma janta como nós janta hoje. Era uma tradição, era uma confiança, era uma intimidade. Você quer ter intimidade com Cristo? Ele está batendo na porta aí no teu coração. Ele está batendo, irmão. Eis que sinto alguém bater. Mas eu não sei quem está batendo. Mas eu sinto que é boas novas. Sinto que meu coração explode nesse momento ouvindo esta palavra. Mas nunca tinha ouvido desse Jesus. Nunca tinha ouvido desta forma. Eu estou batendo. Mas eu tenho que ser convidado. Mas o Senhor não entra sem ser convidado. O Senhor tem que ser convidado. Ele mesmo diz: eu estou batendo. Se você abrir, nós vamos ceiar junto. Mas nós não vamos ceiar junto um dia, irmãos. Nós vamos ceiar junto uma eternidade. Assim como Deus, irmãos, vinha no entardecer para ceiar com o homem espiritualmente, ceiar espiritualmente, o Senhor quer resgatar isso de novo. Por isso que ele fala: eu estou batendo. Abra a porta e nós vamos ceiar junto. Aqui, irmãos, presta atenção. Para mostrar, irmãos, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da graça, pela sua benignidade conosco, em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Para mostrar, irmãos, para nós, agora nesse século que estamos, Paulo estava lá atrás, ele quer mostrar para nós, irmãos, a abundância que a graça vem trazendo. É por isso que nós temos os personagens bíblicos, por isso que está escrito aqui, irmãos. Você imagina, irmãos, tudo isso começou depois que Jesus, irmãos, foi crucificado, pagou o nosso débito, se assubiu ao céu, prepara para nós lugar, intercede por nós. Ele deixou um grupinho, irmãos, de 12, mais alguns ali, irmãos, que seguia ele em alguns discursos, alguns para comer, irmãos, alguns só para comer, e ele não dispensou ninguém com fome, tanto espiritual como material. Mas um grupinho de 12, irmãos, mudou a humanidade. Dentro desse grupo existiram 4 evangelistas que escreveram o que viram. E através dessa escritura e da fé que está em nós, irmãos, olha a multidão de povo que está na terra hoje. Olha a multidão de cristãos que serve a Deus. Não sei se todos servem de sinceridade. Não faz parte de mim o julgamento. Mas olha uma multidão, irmãos, que originou de 12. Presta atenção, irmão, na obra que Deus fez. Às vezes a gente acha que não faz diferença, irmão. Ah, irmão, um homem de Deus de verdade, ele faz diferença aonde ele põe o pé. Aonde ele mora, irmão, o Senhor abençoa. Aonde, irmãos, a palavra sai da boca dele, tem milagre, tem maravilha, tem dom, tem, irmãos, conversão. Todos querem se assentar em volta dele, todos querem ouvir a sabedoria que Deus deu para ele, como que deu para Salomão, que no princípio ele, irmãos, tinha o temor de Deus, vieram reis, rainhas, só para ouvir a sabedoria da sua boca. Não veio pelo ouro que ele tinha, não veio pela prata que ele tinha, não veio, irmãos, pelos seus empregados, não veio para a grandeza do seu templo, não veio pela grandeza do seu palácio, não veio pela grandeza da sua nação. E isso tudo ele tinha. Mas a rainha de Sabá olhou para ele e falou: bem-aventurados seus servos que te servem, que estão perante ti todo dia, porque a sabedoria está contigo. A sabedoria está com Deus, irmãos. João começa assim, irmãos. Começa assim, irmãos, o seu evangelho escrito. No princípio, era Espírito. O Espírito de Deus planava sobre a terra. E a sabedoria andava com ele. E a sabedoria era ele.
Esta sabedoria está dentro de nós. Se nós só abrir a porta para Cristo, Ele vai ceiar conosco. E nós vamos aprender com Ele. E essa sabedoria, irmãos, é aquela fonte de água que Ele prometeu para a samaritana. Não se secará. Quanto mais água você dá, mais eu encho a sua cisterna, diz o Senhor. Quanto mais você falar do meu evangelho, mais eu te encho do Espírito Santo. Quanto mais você for fiel, praticar o que eu tenho pré-estabelecido, pregar o evangelho e as nações, amar a Deus e amar o teu próximo, mais eu te encho do Espírito Santo. Você vai assentar em lugares, irmãos, de homens sábios, de doutores da lei, de doutores da vida, governadores, autoridades, que se assentarão na tua mesa para ouvir a sabedoria que Deus te deu. O temor na palavra de Deus é o princípio, o meio e o fim, irmãos. Porque ela cessa para nós na carne, mas a sabedoria vai conosco para o céu, irmãos. Ela não tem fim. Agora, se nós quisermos andar, irmãos, com sabedoria do primeiro ao último dia na terra, temos que deixar o Senhor falar conosco, abrir a porta para Jesus ceiar conosco. Como Deus falava com Adão. O que Adão fez? Ele preferiu a ciência do conhecimento, a fruta da ciência. E muitos estão indo por este caminho, irmãos. Eles querem, irmãos, explicar o que eles não entendem. Querem, irmãos, tentar racionalizar o Espírito de Deus. Irmãos, Deus, Ele é racional na sabedoria divina. A nossa mente não consegue racionalizar Deus. É impossível. É impossível. Você quer ver como que é impossível? Cita para mim os anciões de Apocalipse. Cita para mim, né, irmãos, a visão de Ezequiel. Um vai explicar. Se eu posso dar isso para 10 teólogos, cada um vai explicar de um jeito. E se eles estiverem entre si, eles vão discutir, irmãos. A única coisa que traz unidade no Evangelho é o Espírito Santo de Deus. E aonde não tem o Espírito Santo de Deus, tem guerra, revolta, debate, que nunca se acabarão. E aqui nós vamos para o 8, irmãos. Porque pela graça sois salvos. O que ele quer dizer, irmãos? Que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pelo favor de Deus com a humanidade, que nós não merecíamos. Nenhum de nós merecíamos. Então ele fala, pela graça sois salvos. Mas é por meio da fé. Que fé, irmãos? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que o Senhor está falando nisso aqui? Que a fé, irmãos, é um dom de Deus. A fé, irmãos, agora nós vamos entrar em outra parábola de Jesus. A fé, irmãos, é a semente. A semente, como nós temos, irmãos, semente do pecado, dentro de nós também tem semente de fé. Por quê, irmãos? Porque como nós temos, irmãos, a lembrança, ficou em nós o trauma, presta atenção, o trauma do pecado está em nós. Porque somos descendência, irmãos, possivelmente de Abraão. Mas também em nós está a recordação daquilo que Deus vinha falar com Adão todo dia. Essa é a semente da fé. Ela ficou lá parada, irmãos. O homem se afastou de Deus. E a semente, irmãos, se não for jogada na terra, ela nunca vai deixar de ser semente. A semente tem que ser sepultada. Presta atenção no que o Senhor vai ensinar. Por isso que nós temos que renascer. A semente, irmãos, ela tem que ser regada. Por isso que tem que ser da água. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, a fé está em todo o homem. Cristo, irmãos, ele reativou esta fé. Cristo, ele reativou essa semente. Mas não vem de nós, é dom de Deus, está dentro de cada homem, irmãos. Ela foi revivida através de Cristo. Por isso que ele conta a parábola do bom semeador. Foi revivida. Essa fé, irmãos, essa semente, ela estava sufocada por esses mesmos pecados que Paulo começou o capítulo. Pela carnalidade, pelos desejos, pelas concupiscências. Mas Cristo veio, irmãos, e jogou a água dentro dela.
E por isso, irmãos, que ela quer crescer dentro de você e você não entende. Você não entende, você quer sufocar a semente. A tua carne, irmãos, é inimiga da semente, ela quer sufocar. Mas a água, irmãos, de Cristo, a água da vida, a água que formará em nós rios, árvore plantada junto ao ribeiro de água. Veja que Jesus cita muito semente, muito árvore, muito fruto, muito folha. Toda a Bíblia é citado isso. Então o que o Senhor está querendo dizer aqui? Que a fé já estava dentro de cada homem, mas ela foi suplantada pelo pecado. E agora, irmãos, Jesus reacendeu a esperança desta semente voltar a crescer. Era uma semente improdutiva, já estava morta porque estava velha, nós fomos sufocando ela, não fomos usando ela, não armazenamos ela bem, mas eis, irmãos, que o sol da justiça brilhou, e brilhou na semente, e a semente começou a movimentar dentro de nós. Esta semente, é isso que Paulo está explicando. E isso não vem de vós. O que não vem de vós, irmãos? A salvação. A semente da salvação dentro de nós. O sol da justiça aqueceu. A semente movimentou. Mas nós não podíamos fazer isso de nós mesmos. Tínhamos que olhar para o sol da justiça. Porque a injustiça pairava na terra. Quando olhamos para o sol da justiça, os raios da justiça penetrou em nós. Movimentou a semente. Olha só, irmãos, que coisa linda. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Ou seja, estava lá paradinho. Não veio de vós. O Senhor outra vez se aproximou do homem através de Cristo. A semente começa a desabrochar. Então o que Jesus fez, irmãos, foi desabrochar a semente da humanidade. Foi desabrochar. Por isso que ele usa a palavra do semeador. Eu vim trazer a semente, eu vim trazer. Mas vamos ver a terra que vai cair. Porque vai ter terra que ela vai cair entre pedras. Não vai ter como solidificar a raiz. Mas a semente vai começar a brotar. Presta atenção, irmão, na palavra. A semente vai brotar. Ela caiu entre pedras. Mas quando ela vai começar, porque a semente abre, as raízes começam a descer, não vai conseguir, irmãos. A terra, as coisas da terra, não vai deixar ela solidificar a raiz. Mas as outras vão cair entre espinhos. Também vai brotar, ela vai crescer a um certo nível. Presta atenção, irmão. Mas aí, irmãos, vai ter uma certa parte do brotinho que serão sufocados pelos espinhos. E também morrerá. Outras vão cair no caminho. E o caminho, irmãos, é terra, irmãos, batida. Elas não vão, irmãos, encontrar o sepultamento de Cristo. Não aceitaram o batismo. Ouviram de Cristo, mas ficaram pelo caminho. Quantos vão ficar pelo caminho, irmãos? Mas vai haver uma semente. E ela vai cair numa terra fértil. E aí, irmãos, ela vai crescer. E vai frutificar. E os seus frutos serão muito inumeráveis. Inumeráveis. Abraão, de ti eu farei uma grande descendência. Inumerável como as estrelas dos céus. Inumerável como a areia do mar. Mas, Senhor, eu nem filho tenho, já sou velho. Minha mulher é velha, não tem como. Abraão creu, irmão? Ele creu. Que era Deus que estava falando com ele. Mas no meio da crença dele veio a dúvida. Ele falou, eu vou ajudar Deus. Sara falou, vou ajudar Deus. Irmãos, não foi um mau intuito. Só que ela colocou a mão. Não precisa colocar a mão, irmão. Não precisa querer você cavar. Não, eu vou combater, eu vou fazer. As heresias são combatidas pelo Evangelho. A Bíblia dissipa as heresias. Não precisa você querer fazer, ajudar Deus. Sara quis ajudar Deus, Abraão quis ajudar Deus. E quando o anjo voltou para relembrar a promessa, Abraão, você vai ser uma terra. Ele falou assim para o anjo, presta atenção. Certamente, Senhor, eis aí Ismael. O anjo olhou para ele e falou, não foi isso que eu prometi para você. Sara gerará
Sara. E Sara riu, irmãos, dentro da tenda. Você sabe o que o anjo falou? Porque você riu, ele vai ser chamado de Isaac. 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 Sabe por que Isaac? Olha, irmãos, olha, presta atenção. Isaac, 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 Isaac. Era assim que os hebreus imitavam o riso. É como cachorro, nós imitamos aqui nos Estados Unidos. Uf, uf. No Brasil é au, au. A risada para os hebreus era Isaac, Isaac, Isaac. O que o anjo falou? Seu filho vai chamar Isaac. Isaac, porque você riu. Sabe o que significa Isaac em hebreu? Risadinha. Irmãos, Deus é bem-humorado, irmãos. Deus é bem-humorado, irmãos. Já pensou se Deus levasse nós a ferro e fogo? Ah, você não creu! Você é um herege, Sara! Uf, eliminava Sara. Você não creu, Abraão? Não, Deus levou em bom humor. Por que você não creu? Eu vou te dar um filho, mas o nome dele vai ser Risada. Porque você riu quando eu prometi. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, não tem nada disso. Ah, você foi predestinado desde que você nasceu. Todo homem nascido é predestinado à salvação. Ele que se afasta de Deus. A semente está lá. O sol da justiça brilha para todos. Mas muitas das vezes a nossa própria terra sufoca a semente. Então aqui que Paulo quis dizer no 8. Então nós vamos para o 9. Está acabando, viu, irmãos? Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, irmãos, não é que nós estamos fazendo obras, a obra. Eu sou bom, eu ajudo os outros, eu faço caridade. Louvado seja Deus. Mas essas obras suas não vão te salvar. É só Cristo. Não existe salvação por obras. Porque a cada 2 obras boas que você faz no dia, você xingou 10, 20 pessoas. Você humilhou algumas pessoas. Você pecou com a sua boca, você pecou com o teu olho. Você acha que dá, irmão? Você acha que dá para equiparar o bem que você faz com o mal que você faz no dia? Não, irmão. Porque em ti está o resquício do pecado. Então é isso, irmão. Não consegue por obras. Não é através de obras que nós o salvamos. É através da fé. Só que aí tem um truque, Michele. As obras não vão nos levar à salvação. É Cristo que nos deu. E nós temos, né, irmãos, que ser, irmãos, deixar esta semente vingar. Mas aí acontece uma coisa interessante. A fé não salva. Mas a fé prova quem é um salvo. O que é isso, Tiago? A fé não salva ninguém. Mas se um salvo você conhece pelas obras. Pelo seu procedimento. E Jesus ensina isso. O procedimento de um cristão. Aonde que Jesus ensina isso, irmão Tiago? Ah, aquele samaritano lá que estava caído. O homem que estava caído, que foi assaltado por ladrões. Passou quem lá? O religioso? Passou de reto. Passou um judeu? Passou de reto. E quem que foi? E colocou o homem na pousada. Quem que foi? Então é isso, irmão. O Senhor nos ensinou como é que nós devemos proceder. Essas obras manifestam um salvo. É assim que nós sabemos. Porque é pelos frutos que vós conhecereis a árvore. Então aqui, irmãos, vamos aqui. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então você não vai chegar no céu lá, ó, eu sou bom, cheguei. Estou aqui no céu, olha como eu fui bom. Você não tem capacidade. Cristo é a sua capacidade. Para que ninguém se glorie de si mesmo. Todos nós salvaremos por um único caminho. Você pode tentar vários. Vários são os caminhos. Mas só um leva à salvação. É só um promete vida eterna. Outros prometem uma nova consciência. Outros respeito. Mas o que promete vida eterna é Cristo. Não existe outro. E ele mesmo disse, não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E aqui no último versículo, para nós acabar a palavra, irmãos. Porque somos feitura sua. De quem, irmãos? De quem? De Deus. Não fomos criados à sua imagem e semelhança? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que ele está falando? Criados em Cristo Jesus pelas boas obras. Educados pela graça. Modelados por Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Sacerdote eterno é fiel. E fiel.
Ele é o nosso exemplo. Ele se assubiu ao monte do Senhor. Nós também subiremos. Mas por quê? Porque ele já sabe o caminho, nós não sabemos. Então ele foi na frente. E vai na frente nos guiando. Hoje nós temos o GPS. Mas antigamente, se você fosse num país aí, até hoje, se você for na África, num safari, ou se você for num lugar do rio que é perigoso, vá com alguém que conheça a região. Jesus conhece o caminho, irmãos. É por isso que ele é o único que pode dar as instruções do caminho. E aqui ele diz aqui, ó, criados em Jesus Cristo. Para quê, irmãos? Para que nós somos modelados? Lembra do hino, em sua forma quero viver? Ou em sua forma? Os dois vão dar o mesmo significado. Por que, irmãos, que nós somos criados em Jesus Cristo? Ou criados para ele, educados por ele? Para as boas obras. Ai, agora que eu bati... Olha só, Michel, tem gente que fala assim, agora Cristo já me sacrificou por mim, agora eu posso andar de qualquer jeito. Não, irmãos. Nós somos criados em Cristo, modelados e educados por ele, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Deus, irmãos, preparou para nós uma educação espiritual. Essa daqui, irmãos, é a didática do livro espiritual. É isso aqui, não tem outro caminho, irmãos. O caminho é Cristo, mas as instruções estão aqui. Não tem outra forma. Você não consegue montar a salvação se você não ler este manual de instrução. Vamos nos salvar pelo sacrifício de Cristo, mas esse é o mapa que ele nos deu. Não tem outro caminho, irmãos. Então Paulo fala isso. Dentro do homem, irmãos, estava a fé com Deus, porque o homem possui o Espírito de Deus. Entendeu? E isso se reavificou com o sol da justiça. A semente, irmãos, na escuridão, nada produz. Mas quando aparece o sol, tudo há vida. Nós estamos aqui nos Estados Unidos e é interessante. Veja só, irmãos, como o nosso planeta está exatamente no lugar que ele devia estar. Quando é inverno, irmãos, o planeta está um pouco mais longe do sol, no seu movimento de rotação. Pouquinha coisa, irmãos. Se for ver mesmo, se for medir uma régua, dá pouquinha coisa. Só de nós estar um pouquinho mais longe do sol, o que acontece? O sol perde a força nas plantas. E as plantas não morrem, irmãos, mas elas ficam no estado vegetativo. Elas ficam quase mortas, irmãos. Elas têm só, irmãos, o básico para se manterem no inverno. Presta atenção. Para que depois que chegar o verão, depois que o sol brilha, irmãos, na potência do verão, tudo se revifica. A grama cresce mais rápido. Não é interessantíssimo? As árvores voltam a fazer a fotossíntese até a última folha. Não falta nada. O homem estava neste... Olha só, Michele, que Deus vai falar agora. Senta os dois aqui. Aqui. O homem estava nessa condição. Ele estava nessa condição. Sem o sol da justiça. Estava tudo lá. Parecia morto. Tudo estava por morto. Por isso que Deus fala para Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos. Olha como Deus é, irmãos. Olha como a Bíblia vai se encaixando. Olha como a Bíblia mesmo se interpreta. Estava morto, irmão. Parecia que estava morto. Mas não. Como nós vemos as árvores no inverno. Seca, caiu as folhas. Não tem sol suficiente para mandar energia para todo o tronco. Mas se o galho estiver ligado no tronco, ainda que pareça morto, quando o sol bater, volta a vida de novo. Enche de folha e dá fruto. Sem mim, nada podereis fazer, disse Cristo. Comigo, eres reis e sacerdote, luz do mundo e sal da terra. Esta é a mensagem para nós, para o nosso 2024. Deixamos o sol da justiça iluminar a nossa vida, para que venha, o mundo veja em nós Cristo. Quando eles olhem para nós, eles veem Cristo. Outro dia tinha um irmão aqui conosco, eu falei para ele assim, irmão, quando nós estamos em Cristo, nós emanamos uma luz espiritual que as pessoas param para falar conosco. Naquele dia, irmãos, parou 3 casal americanos para falar conosco. Uma mulher estava passando assim, nós estava na cachoeira. Ela passou, começou a olhar, ela parou para conversar, irmão. Ela parou, ela estava andando. Ela parou e veio conversar conosco. Eu falei, não falei para você?
Irmão, o Senhor vem trazer para você algo muito importante. Um presente no último dia do ano. Haja luz nas nossas vidas. Haja sabedoria, conhecimento, para que o 2024 não venha só ser uma mudança na folhinha, mas uma mudança de vida em Cristo Jesus. Essa é a palavra que o Senhor nos tem dado nesta manhã. Deus seja louvado. Amém.